Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos novamente na sua companhia e o destaque desta edição irá centrar-se no União de Tomar, precisamente na recente conquista de campeão distrital, Primeira Divisão, Associação de Futebol de Santarém, 25 anos depois. A festa fez-se então na última semana, precisamente naquela que foi a última jornada do campeonato, com a vitória na recepção ao Mação, triunfo que teve assim o condão de despertar o histórico nabantino, arredado destas conquistas há alguns anos, ainda que tenha alcançado a Taça Ribatejo durante este período. Dentro de um grupo que fica para a história, há um rosto que sobressai, é precisamente o nosso convidado de hoje, Marco Marques, treinador que conduziu o União de Tomar a este título. E desde já, Marco, parabéns, bem-vindo, antes de mais, bem-vindo, boa noite, bem-vindo a esta edição de Arte Desportivo, parabéns por esta conquista, uma conquista histórica e pronto, não é muito normal, mas vamos aqui fazer esta entrevista tratando-nos por tu, até porque já nos conhecemos há muitos anos, mas é só para quem nos vê e quem nos ouve também possa perceber. Mas Marco, eu recuava a umas declarações que fizeste até ao Rui Bugalhão no final do jogo com o Mação, onde sublinhaste que no último domingo foi o dia mais feliz da tua vida. Isto quer dizer que este título conquistado não se compara, ou melhor, aquele título de há 25 anos como jogador não se compara a este como treinador? Antes de nada, boa noite. Sim, naquele momento, e não vou mentir, óbvio que foi um dos dias mais felizes da minha vida. É aquelas emoções, também tal e qual como tive a nível futebolístico, quando ganhei a Taça do Ribatejo com os Júniors, quando fui campeão distrital há 25 anos atrás como jogador. São emoções diferentes, são sentimentos diferentes, por tudo o que é uma época, por tudo o que a época nos diz. Talvez tenha sido um dos dias mais felizes da minha vida, porque foi uma época muito complicada, no qual nós, a nível de superação, fomos muito fortes, e viu-se pelo resultado final, quando muita gente não pensava que iria acontecer o que aconteceu. Nós fomos campeões. Se foi um dos dias mais felizes da minha vida, talvez tenha sido. Aquilo foi o momento da altura e da reação, porque a gente pensa em tudo naquele momento e tudo o que passámos e tudo o que foram 11 meses de trabalho, talvez tenha sido. Nesses momentos, logo após o apito final do árbitro, pensaste tiveste boas memórias ou esses momentos difíceis também te vieram à cabeça? Naquele momento, a única coisa que me veio à cabeça foi dar um abraço ao Carlos, que é o meu braço direito, esquerdo, e tudo o que nós conquistamos deve-se muito também a ele. E pensei principalmente nos momentos maus que nós passamos e como conseguimos, como disse há pouco, a superação de ter passado esses momentos maus e no fim dizer-lhe a ele conseguimos. Esse foi o meu pensamento. Basicamente foi o que me veio logo à memória. Deste o título como adquirido só depois, por exemplo, do União de Tomar ter chegado a essa vantagem de 2 golos, ou nem foi preciso este jogo de Mação para que vocês, dentro do grupo, já se sentissem campeões? Não, pelo contrário, porque sabíamos que no domingo com o Mação era um jogo que era uma final, não se joga, ganha-se, que era mesmo uma final, e foi o que teve que acontecer, e foi a mensagem que nós, equipa técnica, passámos para os jogadores, e eles encararam, talvez tenha sido os melhores jogos que a gente fizemos na época, não por facilidade do Mação, pelo contrário, o Mação fez o trabalho dele, como era normal, e nós fizemos o nosso, e tivemos muita qualidade de jogo, penso que passa por aí, pela atitude que os jogadores tiveram, e que sabiam que não havia margem de erro, não havia mais, já tinha acabado com o Orem, e a partir daí tinha acabado. E os jogadores encararam como foi o que se pediu, muita atitude, muita entrega, e como disse há pouco, as finais não se jogam, ganham-se, e foi o que aconteceu, e jogámos e ganhámos, e fomos justos vencedores, e tal e qual como fomos justos campeões. Sublinhaste uma situação que importa aqui reforçar, que tem a ver com o facto do Mação ter valorizado a vitória do União de Tomar, mas efetivamente quem assistiu ao jogo, quem seguiu o jogo de alguma forma, ficou com a certeza de que o União de Tomar teve o mérito de tornar o jogo fácil. Para quem acompanha o futebol e percebe futebol, nós fizemos os golos nos momentos certos. Isto aconteceu muitas vezes. A gente, por exemplo, eu tinha dado o exemplo aos jogadores, em 5 jogos, em 4 tivemos sempre a perder. 1 perdemos e 4 conseguimos dar a volta. E isso não podia acontecer no domingo, porque sabíamos que a pressão que estava, que as pessoas estavam, e depois o psicológico dos jogadores começava a ficar com muita pressão. E eu disse, primeiro que tu tens de fazer gol cedo.
temos que ser os primeiros a marcar. E assim aconteceu, fizemos o gol cedo na primeira parte e fizemos o gol cedo logo na segunda parte. Aos 2 minutos de jogo da segunda parte fizemos o gol e, se não estou em erro, a um quarto de hora da primeira parte fizemos o gol. Isso aí dá-nos logo muito mais confiança para estar à vontade, para controlar o jogo. Foi isso que aconteceu. A vossa chegada aqui ao estádio, o aquecimento, depois voltaram aos balneários antes de subir então para o início do jogo. Falaram entre vocês sobre o aspecto, sobre a presença de adeptos naquela altura? Não, aquilo que na palestra, porque normalmente nós fazemos uma palestra antes do jogo no pavilhão, lá numa sala que nós costumamos encontrar. Falámos sobre isso, eu expliquei, meus amigos, vocês vão ter um dia daqueles que quando vão entrar dentro do campo vão ficar arrepiados e vão perceber o que é a União de Tomar, e apesar de já perceberem ao longo da época o apoio todo que nós tivemos, mas queria ser um dia daqueles dias que todos querem jogar, que todos querem mostrar trabalho, todos querem ser campeões, e eles encararam como isso. Depois, a partir do momento em que a gente sai da sala, com o equipar, estão na vida deles, no balneário, tranquilos, depois dá só 2 ou 3 palavras antes do jogo começar e joga-se. Hoje, quando olhamos para trás para este campeonato, vemos que aquele empate em Fazendas de Almeirim, aquele golo que deu o empate em Fazendas de Almeirim, assumiu aqui contornos, diria, decisivos. Sim, isso é verdade. É aquilo que eu disse e estava a dizer há pouco em off. Uma equipa que está a 20 jogos em primeiro, acho que só uma coisa a correr era muito atípico não ser campeão. Agora que passámos por algumas dificuldades, com o empate do Fazendas dá-nos aquela força que nos faltava para perceber assim, nós podemos ser campeões, apesar de já termos essa ideia, mas ali em Fazendas percebemos todos que todos, eu já tinha essa noção, nós, a equipa técnica, tínhamos a noção que conseguiríamos alcançar esse objetivo, e os jogadores a partir desse dia perceberam, nós vamos conseguir ser campeões, e assim foi, tirando o percalço com o Orem, que foi um jogo atípico, um jogo mau durante uma época pode acontecer, felizmente tivemos, isto não vamos esconder, tivemos a ajuda do Ferreira, que foi ganhar a Fazendas, isto aqui não há nada para esconder, o futebol é isto e é isso que temos que aproveitar, e nós aproveitámos, depois não facilitámos mais até ao final da época. Marco, o ano passado o União de Tomar também andou a discutir o título, perdeu para o Rio Maior. Pronto, o trajeto dos últimos anos, o União de Tomar tem feito efetivamente aqui um percurso que o torna, direi eu, quase sempre um candidato aos primeiros lugares, mas entre ser candidato pelo menos para fora e ser candidato assumido por todos aqueles que fazem parte do grupo, vai aqui uma diferença. Vocês, para esta época, partiram precisamente com essa meta na cabeça? É assim, como tu sabes, e quando eu peguei no União de Tomar o ano passado, no final da época, foi desenrascar para tapar o buraco, entre aspas, falando sendo dirético, falando corretamente. A partir do momento em que nós falámos com a direção convidou-nos para continuar nesta época. Nós definimos os nossos objetivos, nós, equipa técnica, nós no balneário definimos os quais é que seriam os nossos objetivos, e desde o primeiro dia até o último dia, com mais dificuldade, com menos dificuldade, o objetivo estava estipulado por nós todos, pelos jogadores, pela equipa técnica, pela direção, e caminhando, fomos fazer o nosso caminho, falhámos aqui, falhámos acolá, mas no final da época o objetivo que nós propusemos foi conseguido. Ainda do título propriamente dito, e os títulos são história, quando é que te apercebeste que efetivamente o último título conquistado pela União de Tomar, tu eras jogador, fazias parte do plantel? Isso há muito tempo. Eu próprio disse aos jogadores que a última vez que o União de Tomar tinha sido campeão, eu já jogava nessa equipa, e lembro perfeitamente no jogo, no entroncamento, quando perdemos 2-1, e de vez em quando ia relembrando, porque como é óbvio, eu queria ficar na história como jogador e queria ficar na história como treinador, e felizmente consegui, graças a eles, como é óbvio. Isto aqui, o mérito nunca vai ser só meu, vai ser meu, da equipa técnica, dos jogadores, da direção, de todos os que estiveram sempre ao nosso lado, e o objetivo foi cumprido, e é bom ficar na história. Para quem gosta do clube, que é o meu caso, fez história, pronto, é aquilo que se pode dizer. Marco, União de Tomar, ou melhor, os adversários hoje, quando defrontam o União de Tomar, o União de Tomar ainda provoca aquele impacto que provocava precisamente há 25 anos? São momentos diferentes, são alturas diferentes, são jogadores diferentes. Agora, que o União de Tomar, todas as equipas do distrito têm respeito pelo União de Tomar, continuam a ter, isso é um facto. E depois do campeonato que o União de Tomar vinha a fazer, agora, se o impacto de jogar contra a União de Tomar é o mesmo, presentemente penso que acaba por ser, porque o União de Tomar, como tu disseste há pouco, anda há muitos anos a lutar para ser campeão e já tem um certo respeito a nível distrital,
e é isso que as equipas têm respeito, e quando se vem aqui jogar nota-se que sempre um bocado retraídas, porque jogar contra nós, qualquer equipa do Distrital que joga contra nós tem um bocado de respeito a nós, e nós temos o mesmo respeito por elas, como é óbvio. Mas o respeito ainda existe e continua, é parecido. E os próprios jogadores do União de Tomar têm noção daquilo que foi o União de Tomar? Eu vou dizer, António, por exemplo, há 25 anos atrás tínhamos, se não estou em erro, no plantel todo 17 eram de Tomar. Pronto, isto tudo tem um porquê, como é óbvio. E neste momento de Tomar existe 1 ou 2 jogadores, porque se calhar os de Tomar neste momento não quiseram estar no Tomar. Isto já não é uma guerra minha, é uma guerra antiga do clube, que eu só faço o meu trabalho como treinador. O sentir o clube, se calhar há muitos que agora neste momento estão no Tomar, sentem mais o clube do que alguns que estavam cá, que eram de Tomar. Mas é um bocado, estou a ser um bocado, ou seja, injusto para uns como justo para outros. Agora, o que é importante é que estes jogadores que jogaram esta época e que nas épocas transatas, dignificar o clube e respeitar o clube. Agora, se gostam tanto ou deixam de gostar, fazem o trabalho deles, que é aquilo que tem que ser feito. O sentimento pelo clube, cada um tem o seu, e pronto, felizmente os resultados deste ano apareceram, noutros anos não apareceram. Há 25 anos atrás foi diferente, porque a maior parte dos jogadores eram todos formados no União de Tomar, mas este ano aconteceu. Pronto, é isso, é a história. É a história. Já ia também, e deixo para a frente, abordarmos também aqui a ligação do plantel sénior com as camadas jovens, neste caso com os júniores, mas outra questão que também tem a ver com o campeonato propriamente dito. Um campeonato, não há memória nos últimos anos de termos tido um campeonato tão competitivo, 3 equipas ali a disputar o título até perto do fim. Competitividade houve, mas estamos a falar de um campeonato nivelado por cima ou nem tanto assim? A nível de qualidade, existiu muita qualidade, não, se calhar não tanto como, mas aí está a diferença. Dos outros anos anteriores havia uma equipa ou 2 com muita qualidade, e neste momento havia 5 ou 6 equipas com uma qualidade equilibrada. A balança está certa, estás a ver? E eu também não posso falar muito em relação às outras épocas anteriores, como tu sabes, eu tive 6 anos no Caxarias, estive um bocado distante aqui do União de Tomar, mas a partir do momento em que começo a acompanhar e vejo muita qualidade nas equipas, em 4 ou 5 equipas, tanto que se formos a ver a classificação está tudo ali um bocado. Agora, se a qualidade é superior ou inferior, isso é um bocado subjetivo. Isso tem a ver com os princípios de jogo, tem a ver com o jogo, não é pelos jogadores, é pela qualidade de jogo, tem a ver com os jogadores, como é óbvio também, mas isso também tem a ver com a qualidade de jogo que se implanta no próprio jogo, na intensidade de jogo, tudo isso. É possível, num futebol distrital, numa primeira divisão distrital, como é o caso, jogar um futebol, pronto, aquilo que se convenciona, um futebol positivo, atrativo. Sim, e tu tens, se tu fores ver, falo pela equipa que eu treino, pela equipa do União de Tomar, onde nós somos uma equipa que ataca muito, e já os gols que nós fizemos, e gostamos de jogar, jogadores com muita qualidade, gostam de jogar 2, 3 toques, em termos individuais, como alguém disse, o lote de jogadores são bons, mas para ver o lote de jogadores serem bons também tem que se pôr a equipa a jogar, como é óbvio. E nós existe muita qualidade, mesmo o próprio Fazendense, o Alcanena, equipas com muita qualidade de jogo, e cada vez mais, mas já vai-se vendo o charuto para a frente, como a gente antes dizia, charuto para a frente, e começa-se a ter os princípios de trás para a frente, e já se começa a ver cada vez mais na distrital. Isso não existia no teu tempo como jogador? É diferente, é um pouco diferente, porque no meu tempo como jogador era muito mais a nível de contacto físico, mais a nível de agressividade. Não havia jogadores com tanta qualidade como há agora, essa é a verdade, não vale a pena estar a mentir. Mas a atitude era diferente, a agressividade era diferente, e quando me falam aqui nisto e naquilo, eu disse, se fosse há uns anos atrás, seria muito mais complicado, porque estes jogadores não se adaptavam ao futebol antigo, e os antigos não se adaptavam ao futebol neste momento. Pronto, essa é que é a verdade. Cada momento no seu sítio, a nível de qualidade de jogo, há muito mais qualidade de jogo agora. Isto tem tudo a ver, se calhar, com aqueles princípios, com tudo o que possa acontecer, porque mesmo o próprio treinador, o próprio jogador vai mudando e vai querendo evoluir cada vez mais, e a qualidade, como é óbvio, vai existindo mais. Neste plantel, tu consegues rever-te em algum jogador? Consegues rever-te ao nível das capacidades futebolísticas naquilo que tu também simbolizaste? Por exemplo, eu jogava a médio ala esquerdo, na altura que estava no auge, como se diz, se calhar mais que o Pires, que é a nível de velocidade, porque eu tinha alcunha rapidinho, mas nessa altura, exato. Pronto, ainda fui perdendo essas capacidades, mas se calhar mais que o Pires, sendo médio ala de raiz, que é o único
que seja, que eu possa dizer que é médio bola de raiz, e o Gui Nunes, que ainda é um jovem, que também está aí, já tem muita qualidade também, e cada vez vai ganhando mais, mas basicamente é mais que o Pires. Não ao nível o problema, o Pires tem ali mas o Pires tem muita qualidade. E da forma de estar? Como jogador? Sim, neste caso como pessoa, eu como pessoa e como treinador sou uma pessoa super simples, que gosto muito de estar super pacífica, e muitas, por exemplo, vou dar um exemplo, muitos jogadores ali pensavam quando eu fui para ali que iria ser um treinador que iria ser muito ríspido ou que iria cortar de cima a baixo. Se calhar a minha pergunta é, se eu tivesse sido, às vezes faço essa pergunta ao Carlos, olha lá, se eu tivesse sido, como já fui treinador há uns anos atrás, ríspido de cima a baixo, nós não íamos ser campeões. Ou a gente já tinha ido embora, ou havia 3 ou 4 jogadores já tinham ido embora. E a gente temos que saber lidar e saber com aquilo que estamos a lidar. Cedências também? Está óbvio, como é óbvio, se nós estamos focados num objetivo, tem que haver cedências de um lado ou cedências do outro, para chegar a bom porto. Agora, é que eu continuo a dizer, eu sou uma pessoa super pacífica, super tranquila, eu gosto de ouvir, falo no momento que acho que devo falar, calmo que no momento também tenho que estar calado, e é mais por aí. E às vezes há próprios jogadores que ficam, mas você não assim, tudo a teu tempo, o tempo nos vai dando, nos vai falando, e a gente no momento certo falaremos. Como pessoa, identifico-me ali com quem? Gosto muito do Zé Maria como jogador, é top. Não estou aqui, não vou diferenciar quem quer que seja, mas a nível de estar e de saber estar, o Zé Maria é um jogador completamente completo. Um jogador que vem de outros campeonatos, que vem de outra maneira de ver as coisas. Mais por aí. Acho que é por aí. E um jogador que queira ser capitão numa equipa treinada pelo Marco Marques, quais é que são as qualidades que deve ter? Neste momento nós temos o capitão de equipa que penso que está correto, que é o Siaka, que é um líder no balneário, que todos os jogadores respeitam, tal e qual como a equipa técnica respeita, porque foi o que eu disse ao Siaka no dia que a gente fomos para lá. Nós temos que falar muito, porque sendo ele líder e sendo uma pessoa com muita experiência no futebol, e a gente, quando eu fui para lá, foi para aprender também, como é óbvio, estava a aprender quando uma segunda distrital, não desprezando como é óbvio a segunda distrital, começar a treinar jogadores de outro nível, porque é verdade, não vamos mentir. E eu falei com o Siaka, o Siaka sempre teve à vontade, a nível de liderança, penso que está entregue, a braçadeira está muito bem entregue. Marco, voltava ao início deste campeonato, nomeadamente ao período de defeso, onde todos aqui pudemos ver, vou chamar-lhe uma debandada de jogadores tidos como fundamentais no plantel do União de Tomar, nomeadamente a maior parte deles foram para o Ferreira do Zézer, e na altura, se calhar aqui o foco passou para o Ferreira do Zézer como candidato, enquanto o União de Tomar perdeu se calhar algum desse estatuto. Estas mudanças foram pensadas, faziam parte daquela que era a estratégia definida. Na altura também ficaram a pensar que o União de Tomar ficou enfraquecido ou não? Claro que sim, ficou enfraquecido. Muitas pessoas pensaram que ficou enfraquecido por parte do treinador, muitas pessoas o plantel tinha ficado enfraquecido por causa dos jogadores que saíram, mas foi o que eu disse, a vida continua, o clube continua. A nível de treinador, sempre fui um treinador que, como toda a gente dizia, que estava a prazo. A nível de jogadores que vieram, ninguém conhecia, jogadores com muita qualidade que vieram acrescentar mais qualidade àquilo que lá estava, e depois, acima de tudo, formou-se uma boa equipa. Ainda há pouco eu disse, um lote de jogadores com muita qualidade. Depois foi trabalhar nisso. Eles próprios quiseram, e eles próprios tiveram vontade e até ao fim foram trabalhando e perceberam que havia ali muita qualidade. E os outros que saíram, foi o que eu disse no princípio da época, boa sorte para eles, desejo todo o sucesso. E agora nós vamos fazer o nosso trabalho, que é ganhar os jogos até ao final da época. E isso foi o que aconteceu. Mas como treinador nunca ficaste de pé atrás, porque efetivamente estavas perante aquela saída de tantos jogadores, o trabalho quase que estava a começar, não direi do zero, mas de lá perto. Não, porque eu vou-te explicar porquê. Como te disse há pouco, a minha estadia no União de Tomar nunca foi um dado adquirido. Foi... Porque eu nunca vou esconder, eu sempre quis treinar no União de Tomar, não da maneira como foi, claro. Não da maneira como foi, mas aconteceu. E eu disse, a partir de agora, e depois quando consegui buscar o Carlos para vir trabalhar comigo, o Carlos, o Nuno, daqui a pouco já faço uma referência em relação a eles. Agora, a partir do momento em que eu estou, disse, Carlos, olha, vamos trabalhar aquilo que temos, e certamente depois começámos a perceber a qualidade que existia,
e certamente vamos fazer tudo para que isto corra bem, fim de semana após fim de semana. A gente era semana a semana. A gente, por acaso, quando chegávamos à sexta-feira, chegávamos ao domingo após o jogo, a gente comentávamos na brincadeira, mais uma semana, porque mesmo para nós era um desafio para nós trabalhar para que as coisas, a gente, olha, mais uma semana, pronto, mais uma semana cá estamos. Eu só faço esta pergunta porque já é a segunda vez que tu referes que sentiste um treinador a prazo. Porquê? António, tu sabes tão bem quanto eu, não sabes, porque vi provas dadas no Caxarias, poucas. Eu estava ali a ajudar os juniores do União de Tomar, o Sérgio, porque estava sem fazer nada, estava no inativo, não tinha clube nenhum para treinar, e aconteceu o que aconteceu. Não que eu duvido de mim, atenção, não duvido da minha qualidade como treinador, não duvido da qualidade da minha equipa técnica que depois a seguir veio, porque era o Marco, porque o que é que o Marco ganhou, o Marco treinou quem, para que normalmente qualquer treinador do distrito quer treinar o União de Tomar, essa é a verdade, e se não, há de haver alguém que me diga ao contrário. E eu, quando sou convidado para assumir até ao final da época, disse, ele está bem, tudo bem, não tem problema, então depois no final da época, felizmente as coisas correram bem para o resto que faltava, porque agora vamos dizer assim, porque estavam sem pressão, já estavam no desleixo, e eles, pronto, quiseram ganhar os jogos. Mas o que é certo é que tivemos nas maiores goleadas, tivemos jogos com grande qualidade, porque eles quiseram, porque alguma coisa mudou, não sei, atenção que isso é a minha opinião, vale o que vale. E depois então houve o convite para a época seguinte, para esta época. Essa situação do a prazo é porque é aquilo que eu estava a dizer há pouco, porque é o Marco, porque é um treinador que treinava o Caxarias, porque não tem referência como treinador, não... Mas essa falta de confiança... Não é falta de confiança da minha parte, estou a constatar um facto. Claro. Eu não duvido das minhas qualidades, nem de como treinador. Duvidava era das pessoas, daquilo que ouvi, mas às vezes a gente tem que ouvir e calar, como eu disse há pouco, ouvir e calar e trabalhar. Pronto, eu quando estava aqui a dizer falta de confiança, estava precisamente a referir-me ou a perguntar de onde é que vinha essa falta de confiança, dos adeptos, de outros... É fácil, António, foram 6 anos no Caxarias onde eu nunca consegui atingir os objetivos e tive jogadores com muita qualidade e tu ficas a pensar, não é? Cheguei a um ponto também, pensei assim, se calhar é melhor parar, deixar de treinar, porque 6 anos e com os jogadores que eu tive e não tenho conseguido atingir os objetivos, e foi quando pus ali a ajudar o Sérgio naquilo que eu pudesse ajudar. Depois quando houve o convite, aí se calhar depois a tua autoestima e a tua autoconfiança volta a subir novamente. Exato. E depois as coisas começam a correr bem e sabia alguém que tinha que acreditar em mim, era eu. Isso aí não estava posto em causa. Eu, o Abel, que acreditou, isso aí. E depois foi o Carlos, que foi a ajuda do Carlos, e o resto da equipa técnica tiveram sempre presentes para... Normalmente quando a gente estamos em baixo, eles dão-nos quando a gente cai, o mais fácil é a gente cair e depois nos levantar, temos que levantar todos. Isso foi o que aconteceu. Pronto, efetivamente o Presidente Abel Bento, até no final do jogo com uma ação, também ele fez questão de sublinhar essa aposta em ti, essa aposta no Marco Marques para treinador, e também ele aqui dirigiu-se a quem na altura mostrou algumas dúvidas relativamente àquilo que se confirmou um trabalho de sucesso. Sentes-te respeitado entre os teus treinadores? Neste caso, treinadores que fazem parte aqui da dinâmica distrital. Sabes o que é que no fim me faz sentir realizado, como é óbvio, ser campeão, se sentes-te realizado, é receber mensagens de todos os treinadores a dar os parabéns e pelo trabalho desempenhado, pela qualidade de jogo, porque nós merecemos, desde o treinador de Fazendas, desde quase todos os treinadores deram os parabéns, tal e qual como disse, tu podia cair para um lado como que eu para o outro, e obrigado, e agradeci a todos, e receber mensagens do João, do Mário Ruas, que era um treinador há 25 anos atrás. Exatamente. Isso é que me orgulha e dá-me valor para continuar e pronto, e formas de agradecimento e sentir-me realizado em relação a isso tudo. Ou seja, o Marco Marques que começou a treinar e que teve essa experiência no Caxarias, para o Marco Marques campeão pela União de Tomar, já muita coisa mudou. Claro, teve que mudar. Isso por exemplo, o presidente do Caxarias estava a ver o jogo ali no domingo e disse: bem, me enganaste. Nós vamos aprendendo com a experiência e continuo a dizer, não tem a ver tem muito a ver com a qualidade dos jogadores, como é óbvio. O treinador faz com os jogadores, os jogadores fazem o treinador, isso é um dado adquirido. Agora fui aprendendo e vendo o que é que a gente tem que fazer melhor, o que é que temos de melhorar em relação àquilo que fizemos pior. Principalmente acho que o essencial é a nossa maneira eu falo quando disse ainda há bocado, a nossa maneira de estar como treinadores. Nós temos que saber que aquele balneário é um balneário muito complicado, onde há muitos egos, onde por vezes o ego é meu com o clube,
coisa que não pode acontecer, e eu referi-se a isso várias vezes durante a época, e depois ter que saber lidar minimamente com o equilíbrio da equipa, porque aquele tem um feitio assim, eu tenho um feitio assim, e a gente temos que andar ali, tentar levar o barco a bom porto. Eu costumo dizer, se todos remarmos para o mesmo lado, eu não quero jogadores que se falem uns com os outros, eu quero jogadores a jogar ao domingo e treinarem durante a semana. Isso é o que basta. Para o resto é o resto e vale o que vale. Pronto, como é óbvio, não quero abordar as circunstâncias da transição do Filipe Pinto para a chegada do Marco Marques, não vou abordar isso, mas aquilo que eu quero aqui... Que eu também estou um bocado à parte, nem me fiz respeito a mim. Exatamente, mas é aqui significativa a forma como o plantel, ainda que te conhecendo, uma vez que não só pelo passado como jogador do União de Tomar, mas também por esse trabalho que já vinhas fazendo, mas é significativa a forma como o plantel te recebe. Ajudou o facto de seres um homem da casa? É assim, foi que, e depois eu, na altura, quando fiquei sozinho, no caso de não tinha entrado comigo, fiquei sozinho. Uma coisa que é importante, a gente temos que saber entrar, e eu acredito e tenho a certeza disso, que os jogadores quiseram e gostaram quando entrei. Talvez não havia pressão para isto, não havia... Agora, que fui bem recebido por eles, eles perceberam aquilo que se pretendia, que acima de tudo era a dignidade do clube que estava em causa, era o nome do clube que estava em causa, e era o respeito dos jogadores para com os sócios e para com o resto da época, porque o resto da época corresse bem. O resto foi desfrutar, mesmo eu próprio desfrutar de ver que os jogadores daquela qualidade a jogarem e libertaram-se de alguma pressão que podiam ter antes, libertaram-se e os resultados aconteceram. Este título vem aqui relançar então esse teu desejo de continuar esta carreira como treinador. Até onde é que pensas chegar? Até onde é que desejas chegar? Desejo, a gente quer sempre mais, como é óbvio. A gente, se fui campeão este ano, eu quero sempre ganhar, ponto. Sei que se a Supertaça também é um título. Supertaça também é um título que o União de Tomar nunca ganhou. Também, só soube agora. Eu não sei a história do União de Tomar, como é óbvio. Tenho que saber, sou obrigado a saber e tenho que saber mesmo. E o Abel ontem que referenciou isso é mais um desafio para nós, foi que esses jogadores, mais um desafio aliciante, sendo, se vamos entrar todos na história, vamos ganhar e ponto, que é isso que interessa. Daqui a 25 anos, as pessoas que vão estar no clube vão se lembrar de vocês porque fizeram isto, fizeram história. E o que é que o Marco Marques pretende como treinador? Sempre o melhor, sempre ganhar, seja onde for, seja neste momento ou no clube do meu coração, como é óbvio. Isso por vezes pode ser bom e pode ser mau, mas qualquer projeto seja aliciante, o Marco está sempre disponível para isso. Já vamos falar do futuro, mas antes queria então permitir-te que abordasses ou que falasses daqueles que te acompanharam, a equipa técnica. Isso, eu vou-te explicar, olha, isto vou tão ser sincero como a água. A minha equipa técnica foi a melhor equipa técnica que eu tive até hoje e acredito que muitos treinadores gostariam de ter a equipa técnica que eu tenho. Tenho o Carlos Duarte, que é o meu braço direito, esquerdo, porque todas as decisões que foram tomadas durante a época toda foi em comum acordo com ele, que é uma pessoa que eu nunca entrei em discussão, porque normalmente os adjuntos, entre aspas, que eu nunca, não chamo adjunto, chamo colaborador, entram ali um bocado em conflito. Eu nunca entrei em conflito com ele porque a gente tinha sempre o nosso foco, batia sempre no mesmo e as ideias eram sempre as mesmas. Depois o Nuno Ribeiro, que teve que ir para a França, fez um trabalho excelente como treinador de guarda-redes. Depois outra pessoa que eu não conhecia, que é uma pessoa extraordinária, que a nível físico a nossa equipa teve sempre a 99, quase a 100% de todos os jogos, que é o Patrício, e o Breia, que é o observador, que faz houve uma vez que o jogo que eu até tive do jogo com o Samora, nós tivemos o Breia fez uma montagem de um jogo que a gente achávamos que havia onde é que era que a gente podíamos corrigir, ele disse-me que teve a noite toda a fazer aquilo por 20 minutos e eu assim, Breia, mister, eu estou aqui para trabalhar e um trabalho excelente a nível de observação, para mim é o que eu digo, a equipa técnica. E depois fui buscar o Rui Forte quando o Nuno vai embora, que é uma pessoa da minha confiança, que jogou a bola comigo no Abrantes e que tem vindo a fazer um trabalho excelente, e todos os treinadores dizem, os guarda-redes dizem que ele tem feito um trabalho excelente. E pronto, uma equipa técnica que é o que eu continuo a dizer, que muitos treinadores gostariam de ter uma equipa técnica que eu tenho. Daí haver o sucesso, porque há uma coisa que é importante, ainda há pouco eu disse, os jogadores não quer que eles se deem bem ou querem que eles joguem, é uma coisa que a gente ganha uma amizade tão grande uns com os outros que aquele rumo é aquele rumo e esse rumo vai a direito.
Ainda há pouco perguntava-te, efetivamente, sobre as diferenças do hoje para há 25 anos atrás, e agora acabaste aqui por, sublinhando a equipa técnica e o número de elementos que fazem parte da equipa técnica, isto se calhar era impensável nessa altura. Na altura era o treinador adjunto, e o treinador principal, o treinador adjunto, pouco treino de guarda-redes poderia haver e pouco mais. Mas é aquilo que eu disse, o futebol vai evoluindo, as coisas vão mudando e a gente, qualquer treinador quer sempre mais e só assim é que se consegue trabalhar mais. Estou a falar em 5, há treinadores que têm 7 ou 8. Pronto, estou a falar por baixo. O Distrital hoje, um jogador ainda pode ganhar bom dinheiro? Eu digo ainda porque, pronto, houve alturas em que no nosso Distrital foi possível. Eu sou um bocado suspeito para falar sobre isso, mas acho complicado, muito complicado. A gente tem que ver neste momento como é que estamos a nível de dinheiro, a nível de ajudas, a nível difícil. Pode haver clubes que possam pagar exorbitâncias porque têm apoios. Neste momento, vamos ser sinceros, não há dinheiro. Mais vale prometer pouco e dar do que estar a prometer muito e chegar à meia da época acabar. Mas não se ganha o mesmo dinheiro que se ganhava antigamente. Isso. Porquê é que chegámos aqui? Porque houve aqui, pelo menos. Houve uma grande desfazamento. Porque antes pagava-se muito na Distrital, era loucura. Aquilo, houve muitos. Não, continuo a dizer, contra mim vou falar, mas havia quem ganhasse muito mais que eu. E havia. Na altura na Distrital, mesmo lembro-me de exemplo, não tanto no Tomar, outros clubes, Rio Maiores e Abrantes, Rio Maiores, jogadores quase profissionais na Distrital. Monsanto também. Sim, no Monsanto que acabou por acabar. Era uma exorbitância, mas isso, eu costumo dizer que cada um faz o seu contrato e não podemos opinar nada sobre isso. Se o treinador ganha 500, eu não vou pedir 500 só porque o treinador ganha 500, eu vou pedir aquilo que eu acho que deve ganhar. E depois aí, o jogador é igual, o jogador faz o seu contrato, a partir do momento em que assina o contrato, não tem que estar a falar do contrato do outro. Cada um faz o seu, ponto. E o facto de, nessa época, se ganhar mais dinheiro e agora se ganhar menos, mas não ter este retorno financeiro, isso tira responsabilidade aos jogadores de hoje? Isso justifica-se desta forma? Não pode, porque há uma coisa que se chama compromisso. Isso aí, e o compromisso, a partir do momento em que é feito pelo clube, se há compromisso do clube, o pouco que seja em pagar, o jogador tem que ter o compromisso total com o clube. Isso chama-se responsabilidade e compromisso. Quem tem compromisso tem até ao fim. E isto aí, posso dizer, isto é verdade, porque o Tomar tem o compromisso com os jogadores, está tudo sanado, está tudo pago, está tudo em dia, daquilo que eu sei que está, dos outros clubes não sei, e está aí a resposta. E a resposta dos jogadores foi o compromisso que tiveram até ao fim serem campeões. Já agora falava do futebol de formação, tu também passaste pela formação do União de Tomar. E hoje muito também se fala que hoje não há aquele desejo vincado de um júnior do União de Tomar, e quem diz do União de Tomar diz de outro clube, mas como estamos a falar do União de Tomar, mas de um júnior do União de Tomar em querer fazer parte do plantel sénior, em querer ser chamado, não há esse compromisso. Sentiste também isso ou não? Eu como jogador ou como agora como treinador, relativamente aos jogadores? Eu às vezes dou o meu exemplo, um exemplo pequeno, porque eu até nem era dos jogadores que tinha mais qualidade na altura dos júniores, só que tinha um bom pé esquerdo. E fui convidado para treinar aos séniores. Eu cheguei a casa completamente radiante, e assim, vou aos séniores, e todos os dias, isso, todo contente. Eu agora chego ao pé de um jogador que é júnior, olha, preciso de isto já com antecedência, preciso de ir para quinta-feira. Mister, não posso. Eu disse, não podes. Tu mas não podes porquê? Porque tenho isto e tenho aquilo para fazer. De antes era o maior sonho de um jogador júnior a ir aos séniores, agora é a esperar que o treinador dos séniores não o convide para ir aos júniores. O treinador dos séniores não convido para ir aos séniores. E eu fico a pensar assim, como é que é possível? Há um ou dois casos raros, mas cada vez há mais dificuldades a nível da transição de júniores para os séniores, cada vez vai havendo mais dificuldade. O porquê? É o gosto, também a existência de mais coisas, outras coisas que não existiam de antes, acho que passa por aí. Como é que foi essa ligação com os júniores, chamar jogadores ao plantel principal? Houve o aproveitamento que tu efetivamente querias ter? Sim, se formos a ver bem, tive o Rodrigo Neves, que foi campeão, tive o Peca, que foi campeão, depois durante a semana tive sempre ali 3 ou 4 que foram sempre treinar, sempre que eu os convocava, eles foram sempre treinar. Agora, aquele compromisso de ir lá e mostrar, alguns tinham, como é óbvio,
Porque a gente, quando íamos aos séniores, aquilo que a gente queria era mostrar serviço, para que o treinador olhasse para a gente, para que pudesse contar connosco. É aquilo que eu digo, 3 ou 4, houve ali 3 ou 4 com vontade de. Tanto que tiveram o mérito de ser campeões, tiveram o mérito de jogar, porque mereceram. Agora, mais do que isso, cada vez começa a ser mais complicado. Já devia ter feito esta pergunta há mais tempo, mas insere-se aqui naquela parte de ser ou não possível jogar um futebol atrativo. Nas tuas abordagens aos jogos, o União de Tomar mantinha sempre a identidade que o caracteriza ou adaptava-se a cada um dos adversários? Cometi um erro uma vez, tentar-me adaptar à equipa adversária este ano, correu mal, e a partir daí há uma coisa que é, e depois a gente vamos aprendendo, é aquela situação do aprender devido. Nós estando em primeiro, nós temos a União de Tomar, nós temos a qualidade de jogo que temos, nós nunca temos de estar pendentes em relação à outra equipa adversária. Podemos estar precavidos, podemos nos precaver. Agora, estar dependente da equipa adversária nunca pode acontecer. E eu cometi esse erro e acabamos por perder o jogo. E aprendi isso, e a gente vamos raciocinando e aprendendo com os erros, disse, a partir de hoje nunca mais vai acontecer. Nós temos a nossa identidade, nós temos a nossa maneira de jogar, nós temos os nossos princípios de jogo. É isso que se pede, é isso que se quer. E a partir daí podemos tentar nos precaver em relação à equipa adversária, mas a partir daí o nosso jogo é o nosso jogo, e eles é que também têm que se, estando nós em primeiro com a qualidade de jogo que temos, eles é que têm que nos adaptar a nós. Foi com quem? Não, isso é... Não, é o segredo, é o segredo que faz parte do negócio. O segredo faz parte do negócio. Mas já agora, Marco, na altura o União de Tomar começou este campeonato também de uma forma regular, mas eu lembro-me que houve ali, até pela coincidência que foi o adversário, que é o Samora Correia, uma equipa com a qual o União de Tomar não foi muito feliz, não só nesta época, mas nos últimos anos. Notaste ali algum bloqueio mental por parte dos jogadores, ou isto foi apenas coincidência? Eu penso que foi apenas coincidência, porque aqui em casa depois ganhámos o jogo. Exatamente. Já ganhámos o jogo fácil. Agora, tu estavas a falar, acabaste de falar nessa equipa, porque aquele receio do Samora, a gente estava com receio do Samora e a gente, aquele clique, e acabámos por perder o jogo lá, responsabilidade minha, como é óbvio. Mas não, penso que depois é aquele problema dos jogadores muito que metem na cabeça, inteira na cabeça, que aquela equipa, às vezes havia já aquele coisa de jogar contra essa mesmo equipa. Não sendo uma equipa que luta. Tal e qual, porque vou dar o exemplo, no domingo na Comação a gente perdemos 3 de animação, 3 golos de bola parada, e é normal os jogadores estarem um bocado retrativos, receosos dos jogadores de Comação com qualidade, que a gente sabe que a Comação tinha qualidade, e eu só disse, desfrutem do jogo e temos que ir para cima deles, temos que pressionar desde o primeiro ao último minuto, e eles assim fizeram e tiveram muita qualidade de jogo. Eu também repesquei aqui o Samora Correia, porque efetivamente nesse jogo ainda hoje não houve decisão relativamente a um lance polémico. Isso mexeu também com os jogadores, até pela forma como... Na altura mexeu muito, porque quando a gente passávamos, poderíamos ter passado para primeiro outra vez, estávamos em segundo, e mexeu, mesmo no psicológico, pelo menos do jogador que falhou o penalti, porque aquilo foi muito falado, e toda a gente deu razão, porque aquilo não houve ali, ele não fez paradinha nenhuma, pronto, e mexeu um bocado no psicológico dele, mas depois conseguimos dar a volta, voltámos outra vez a ganhar e voltámos outra vez para primeiro, e passou. Tanto que o jogo caiu em esquecimento, já nunca mais ninguém se lembrou do jogo, sei que o Abel pediu para a associação, para recorrer, mas já sabia que mais cedo aquilo não ia dar em nada. Apesar da razão estar do nosso lado, a gente temos estado com a consciência tranquila, e o árbitro soube que errou, a partir daí temos que voltar a focar-nos outra vez no que vem a seguir, não é do que ficou para trás. Arbitragens, como é que foi? Houve ali se não é dizer excelentes, o Abel às vezes ralha comigo, porque tu não dizes nada aos árbitros, não ralhas com os árbitros, e eu digo, antes dos árbitros errar já nós erramos, porque se a gente errar, vamos isolados, falhamos 3 ou 4 vezes, não é o árbitro que está a falhar por nós. Agora, erros das arbitragens, poderá ter acontecido um erro ou dois, temos razão de queixa contra o Torres Novas lá, temos razão de queixa com o Alcanena em Alcanena, com o Samora essa situação, mas são lances que felizmente não nos prejudicaram, acabaram de prejudicar no momento, mas no final da época acabaram por não nos prejudicar, mas podiam ter prejudicado. Agora, basicamente, se a gente for a fazer uma análise da época toda, acabam por ser todos positivos. Pronto, não é muito normal um protagonista do futebol ter essa visão relativamente à arbitragem, essa calma a analisar a arbitragem. Tentas passar essa forma de estar para os jogadores, ou isso já depende de cada um e o quente do jogo não também transforma as pessoas? Não é fácil, porque há jogadores que parece que estão eles obcecados por ralhar com o árbitro em vez de estarem obcecados por jogarem. A minha mensagem para com o árbitro é aquilo que eu disse ainda há pouco. Eu dou muitas vezes esse exemplo, porque antes de ele falhar já nós falhamos. Isso é aí que a gente tem que respeitar.
porque se ele falhar agora, ele certamente a seguir vai tentar não falhar. Eu não acredito e quero acreditar, pelo menos eu conheço a maior parte dos árbitros da Distrital, ninguém falha de propósito. O campo às vezes pode estar um bocado inclinado, pronto, isso até pode ser normal, devido daqui, da lá, ou o que é que seja. Agora, de propósito não acredito, porque podem ter um dia mau, ou vários tiveram dias maus, tal e qual como os jogadores têm dias maus. Sim. Agora, por isso, e continuo isso, ainda há bocado, eu nunca fui expulso como árbitro, fui expulso como jogador, fui expulso uma vez, e a gente temos que saber estar no nosso canto, saber o nosso trabalho, ele vai fazer o trabalho dele, se nós estivermos do lado dele, ele vai estar do nosso lado, se nós estivermos contra ele vai estar contra nós. E já sempre diz isso, quanto mais vocês estão a chatear a cabeça, quanto mais vocês estão a cair em cima dele, mais ele nos vai prejudicar, mais vale a gente eles do nosso lado. De vez em quando a gente sabe como é que tem que fazer, e eles próprios também têm que saber como é que devem fazer. Isto mais vale ter graça do que ser engraçado. Se a gente estiver bem com os árbitros, eles vão estar bem connosco. Se a gente estiver mal com eles, eu sei que há muitos árbitros que têm referências de jogadores de mau comportamento. Sei que há muitos árbitros que têm jogadores de referências de bom comportamento, tal e qual como os treinadores. Eles têm as referências deles quem se porta mal e têm as referências deles quem se porta bem. E essas informações, mesmo antes dos jogos, já podem condicionar. Mensagem puxa mensagem e eles vão falando uns com os outros. Porque eles treinam todas as semanas também, sempre juntos. E eles falam: olha, aquele fez-me aquilo, aquele fez-me aquilo, olha, aquele portou-se bem. Porque depois, parecendo que não, eles vão acabar por nos prejudicar porque disseram aquilo. Não fazendo propósito, mas olha, lembras-te daquilo que acaba por ser por aí. Marco, ao nível do apoio dos adeptos, foi o apoio que a equipa merecia? E não falo só neste último jogo. Sim, não, pelo contrário. Tivemos apoio desde o primeiro jogo até o último jogo. Houve muitas vezes, como é óbvio, mesmo longe, eram quase sempre os mesmos, vamos ser sinceros, mas estavam lá, estavam presentes. E depois cada vez mais as pessoas foram apoiando. Eu vou dar o exemplo de Fazendas, como dizem, foram lá porque era... Não, foram. Mesmo em Orém, teve sempre muita gente a acompanhar o Tomar. Este ano acho que não há razão de queixa nenhuma a nível de apoios, de pessoas, do público, e foi fantástico. Também foi uma força grande que deu aos jogadores, a nós todos. O que é que significou para o grupo ser recebido no Salão Nobre da Câmara Municipal? Para alguns se calhar foi indiferente, porque não têm noção ainda do que é a importância disso. Para outros é sentido, entrar dentro. Para mim foi sentido, foi a primeira. Eu entrei quando ganhei a taça, não entrei com os júniores, nem quando fomos campeões, porque eu na altura, há 25 anos atrás, tive que ir para a tropa e eles foram celebrar. Agora que é diferente, é o valorizar aquilo que nós fizemos durante uma época inteira. E representar algo para uma cidade. Mas é um título que pode transformar o clube, neste caso. Passado 25 anos quero acreditar que sim, e que tem que mais, que o clube tem que querer mais e no dia que não quiser mais, alguma coisa está mal. Agora vou deixar o futuro mesmo para o final. Ainda relativamente ao campeonato propriamente dito, já aqui falámos de algumas equipas, de alguns jogos, mas houve alguma equipa que gostasse especialmente de ver? Sei que é difícil aqui dissociar a imagem de treinador, a imagem de quem gosta de futebol, mas a nível de qualidade de jogo, o Fazendense e o Alcanense, para mim foi duas equipas com muita qualidade de futebol, muita qualidade de jogo, jogadores possantes, jogadores com muita qualidade, e tanto que a gente, se reparares, a gente perde com o Fazendas em casa, empatamos com o Alcanena em casa, perdemos com o Alcanena fora. Muita gente diz, vocês perderam com os outros candidatos. Tudo bem, mas o campeonato é um campeonato de regularidade. A equipa que for mais regular é campeã, e foi aquilo que nós fomos. Agora, neste caso, a União de Tomar é campeão porque foi melhor no mano a mano que o Amiense. Com o Amiense, a gente ganhámos 4-0 aqui e em Amiens perdemos 2-0, mas em Amiens foi um jogo atípico. Foi um jogo atípico por tudo o que aconteceu, por todas as nuances que aconteceram. Agora, o Fazendense e o Alcanena, para mim, foram as duas com mais qualidade. Tens algum treinador em que te revejas mais? Tipo, sei lá, tenho vários treinadores com muito, acima de tudo, são treinadores que a gente pode falar e que a gente gostamos de dialogar. Eu gostei de falar com o treinador de Fazendas, gostei de falar com o Trocato, que é meu amigo. Falamos, pronto, e eu fui próprio também, esqueci-me de dar-me os parabéns. Tenho o Eduardo, agora treinadores.
O alcance da minha pergunta Sim, era se tu te reveste, se te inspiraste nos treinadores que apanhaste na tua carreira. Sim, claro, inspirei-me no Mário Ruas, no João. Eu ainda hoje mandei mensagem ao João, e o João foi das pessoas que mais me ajudou a nível de treino, que eu pedi, como é óbvio, depois normalmente a gente pede a nossa referência, aqueles que nós deixamos, e eu pedi-lhe muita coisa, e ele ajudou-me, e penso que estou a falar daqueles que eu conheço pessoalmente, passa mais por aí. Campeonato de Portugal, é um dado adquirido que vamos ter Marco Marques no União de Tomar neste Campeonato de Portugal na próxima época? Não, ainda não sei de nada, eu não estou a dizer que não, nem que sim, isto não está nada falado. Há uma coisa que é importante: nós ainda estamos em competição, temos a Supertaça para disputar, temos que nos focar esta semana na descompressão da época de 11 meses que foi o que foi, e agora a partir da semana que vem focarmos no objetivo que é ganhar a Supertaça, uma coisa que o clube nunca ganhou, e depois cá estaremos para ver o que é que o futuro nos diz. Mas pessoalmente gostavas de dar continuidade a este trabalho? Como é óbvio. Digo eu. Essa pergunta é fácil de responder, António. Como é óbvio, nós equipa até gostávamos, porque é um desafio aliciante, é um desafio que é uma coisa nova, é uma experiência nova, que todos os treinadores têm esse objetivo de andar mais para a frente, nem que seja só para experimentar, ver o que é. Eu vou dar o exemplo: na pré-época nós fomos às Caldas fazer um jogo e é completamente diferente. Não sei explicar, só o facto de estás lá já é o que é. Agora, se gostava de experimentar, qual é o treinador que não gostava? A pergunta que eu deixo é: a pergunta que tu me fizeste, eu faço a pergunta: a qual é o treinador que não gostava de tu vais lá depois para descer outra vez e depois não ganhas a ninguém e estás cheio logo a ser despedido. O futebol é isto, faz parte. A gente sei lá e não sabemos. Passa por aí. Para o comum adepto, para que o comum adepto possa entender, já há aqui diferenças significativas entre um campeonato de Portugal e uma primeira divisão distrital? Muitas. A nível de treinos, a nível não vou falar de condições porque isso não me pertence a mim falar. A nível de intensidade de treino tem que ser muito, a nível de mais de concentração, de compromisso. Não quer dizer que estes não tenham tido compromisso, atenção, é diferente, tudo é diferente. Depois eu posso chegar lá e pensar, afinal é quase tudo igual, mas eu não posso estar a falar de uma coisa que ainda não vivi, que é aquilo que tu perguntaste. Gostava? Claro que gostava, não vou mentir. Muito bem, Marco, o tempo passa efetivamente a correr e já estamos mesmo na reta final desta nossa entrevista. Ainda há pouco perguntei-te, quando o árbitro apitou para o final, em que é que pensaste, boas, más memórias. Agora faço a questão de outra maneira para finalizarmos a entrevista: em quem é que pensaste? Em quem? No meu pai. Sempre muito importante neste teu percurso. Sempre. Muito bem, Marco, foi um gosto ter tido aqui no Air Desportivo. Certamente vamos falar no futuro, até porque o futuro, como é óbvio, o futuro é sempre risonho. Tal e qual. Muitos parabéns mais uma vez. Obrigado. E continuação de sucesso, Marco. Obrigado, igualmente. Obrigado, António. Marco Marques aqui connosco nesta edição de Hertz Desportivo. Vamos então continuar numa próxima emissão com este ciclo de entrevistas. Marco Marques, ele que se sagrou campeão pelo União de Tomar, campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Até uma próxima oportunidade. Fique bem, fique com a Hertz.